Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do Despertar Espírita, com as bênçãos e as graças de Deus e de Jesus. Estamos mais uma vez aqui reunidos para mais esse momento de estudo da doutrina espírita, para dividir esse espaço que eu tenho o privilégio de dividir com o Jorge Brandão, com a Márcia de Fô, com o Diógenes Chaves e contando sempre, evidente, com a sua companhia, com a sua interatividade nos meios possíveis, né? Porque o programa é apresentado na TV Diário e também em várias plataformas digitais. E o seu retorno sempre é muito importante. Queremos saber sempre a sua opinião, termos o seu feedback. Fique bem à vontade para interagir, para opinar, para sugerir. E o tema de hoje é destino. Jorge Brandão, nos fale, para começarmos, né, o nosso tema de hoje sobre destino. Cada um de nós que vem para cá já vem com o destino traçado? Bom, obrigado, né, a todos que nos apoiam. A gente tem visto a repercussão do programa nos lugares que a gente vai, as pessoas falando, e nós estamos procurando sempre dar o melhor de nós, né, para que ele continue, né, com o prestígio de todos vocês. Bom, eu vou fazer uma afirmação aqui que pode, e vou explicar por quê, né? Realmente o nosso destino está traçado, né? Isso não tem dúvida. O nosso destino está traçado porque o nosso destino é sermos seres perfeitos, né? Nesse ponto, né, nós não precisamos discutir essa questão, né? Agora, é claro que a cada existência, né, como nós falamos que a nossa vida é uma só, mas nós passamos por várias existências, a cada existência nós temos experiências que nós necessitamos. E estas experiências foram, na maior parte, combinadas, né? Combinadas lá no plano espiritual, para que nós pudéssemos superar aqueles nossos defeitos, principalmente aqueles defeitos que mais incomodam, que mais atrapalham a nossa evolução. E se nós combinamos, né, tem um ditado que diz que o que é combinado não é caro, né? Então, nós vamos como se fosse entrar num trem e vamos ter algumas paradas obrigatórias aqui. Nós vamos ter paradas para trabalhar esses nossos defeitos, essas nossas necessidades evolutivas. Nós vamos ter que passar, por exemplo, se for o caso, pela questão do ciúme, pela questão do vício, nós vamos ter que passar pela avareza, né? Nós vamos ter oportunidades. Então, isso sim estaria realmente para essa existência traçado, né? São experiências que nós precisamos passar, né? Agora, a nossa reação, no nosso comportamento diante destas passagens, isso vai está diretamente ligado ao nosso livre-arbítrio. Pois é, e é o que eu estava pensando em propor para a Márcia, para o Diógenes, claro, para o próprio Jorge, para o nosso debate, né, a partir desta introdução feita pelo Jorge, né? Livre-arbítrio. Se nós temos o livre-arbítrio, onde é que o nosso livre-arbítrio entra? Como é que ele pode, então, mudar o nosso destino se o nosso destino já vem traçado? Como o Jorge coloca, muito bem, inclusive, esse traçar de destino em maior escala, né? Objetivo fim, né? A realidade em que nos encontraremos no final de todo esse processo de experiências vividas dessas paradas a cada novo momento. Mas em termos de liberdade de escolha, podemos trazer à luz justamente para esclarecer um pouco mais essas particularidades que o Jorge trouxe na abordagem com relação a essas experiências, aonde vamos lidar com os processos diários que vão nos incitar a estabelecer relações aonde eu possa melhorar a questão da avareza, dos ciúmes, da arrogância, das dificuldades, os dramas trazidos aqui, né? Então, todos esses pormenores, apesar de estarem traçadas as necessidades de reajuste nesse nível, de acordo com a minha necessidade espiritual, esses pormenores, eles não têm os fatos específicos que eles irão suscitar predestinado, pré-determinado.
Esses pormenores, eles ficam à mercê das nossas escolhas, porque eu posso trazê-los para o meu crescimento em melhor qualidade ou com menos qualidade, com mais dificuldades, com mais facilidades, de acordo com a forma com que eu lido com eles e da maneira como eu vou estabelecendo relação com todo esse processo de convivência. É na troca de experiências diárias, em contato com o outro, que isso tudo vai acontecendo. E nesse momento entra em clareza, em total autonomia para cada alma, a utilização desse livre-arbítrio. A espiritualidade não vai impor o processo reencarnatório, salvos em exceções específicas. Na grande maioria dos casos, que é a nossa realidade, a maioria de nós, essa vida, essa experiência, esses momentos, eles não foram impostos para nós. Houve uma concordância do espírito pela necessidade, pela consciência que já tinha em desdobramento, no mundo invisível, da necessidade de crescimento. Então, o livre-arbítrio ele está posto o tempo todo. Estar aqui hoje para nós é um livre-arbítrio. Estava pré-determinado que nós nos encontraríamos os 4, que realizaríamos esse trabalho? Óbvio que não. Estava pré-determinado que o trabalho precisaria acontecer em todos os níveis para o crescimento da doutrina espírita e para o nosso crescimento próprio, com a possibilidade de colaboração que nós teríamos a ofertar a essa doutrina maravilhosa. Porém, cabe a ti, meu irmão. Escolha os métodos, os caminhos, veja onde tu te situa mais e encampa um processo de trabalho no bem, de dignidade. As circunstâncias da vida, pelas nossas escolhas, possibilitaram esse encontro. E nós aproveitamos ele. E fizemos uma excelente escolha, porque certamente nós somos os primeiros a crescer nesse processo. É como um projeto de uma novela, por exemplo. Tem os atores, tem o roteiro, tem tudo certinho. Mas ao longo das gravações vai aparecendo os imprevistos, acontece alguma coisa com o personagem, vai ter que mudar um pouquinho o roteiro, vai se organizar. A audiência, o que o público quer. Tudo começa a influenciar ao longo da caminhada. Então, é como a Márcia disse, é projetado. Mas quando a gente reencarna e a gente começa a entrar em contato com essa realidade aqui, muitas coisas podem contribuir, né? E outras não. E aí vai partir do meu livre-arbítrio, como eu vou lidar com isso, quais as atitudes que eu vou tomar diante dessas circunstâncias, né? Em relação ao livre-arbítrio, só gostaria de complementar, é importante a gente distinguir o livre-arbítrio do determinismo. Né? Porque tem o determinismo, por exemplo, quando nós nascemos, nós absolutamente é certo que nós vamos desencarnar, isto está determinado. Existem leis que não podem ser mudadas, vamos dizer, eu posso não gostar da lei da gravidade, por exemplo, da lei de causa e efeito, mas ela acontece, isso está determinado. Agora, o nosso livre-arbítrio, ele poderá ser usado quanto mais nós evoluirmos em inteligência, em amorosidade, quanto mais nós despertarmos a nossa consciência, maior e melhor uso do nosso livre-arbítrio nós podemos fazer. Eu encontrei uma abordagem bem resumida a respeito desta questão que eu considero oportuna. Tá? O autor é Guaraci de Lima Silveira, Guia da Doutrina Espírita. É num site que é identificado como site Chico Xavier. Tá? E aí eu fui ver. O que nos diz a respeito do destino? O Espiritismo bem nos situa na criação. Viemos de Deus simples e ignorantes, e a Ele retornaremos sábios e virtuosos. Nossos destinos estão, pois, definidos desde que fomos criados. Contudo, o Pai nos deu livre-arbítrio e com ele vamos construindo nossos caminhos. Vezes somos felizes numa ação com resultados virtuosos, noutras infelizes com resultados funestos, gerando lamentos. Assim, cada qual vai traçando o seu próprio destino. Antes de nascermos ou antes de renascermos, a espiritualidade nos convida a refletirmos sobre nossas necessidades de avanços a partir das nossas reais possibilidades, num contexto reencarnatório. O que nos propõe é sempre ótimo e podemos realizar. Para tal, recebemos família, amigos, ocupações, sociedade, etc., que melhor atendam às nossas necessidades. O destino inicial da reencarnação é este: nascer no local e no tempo certo,
no espaço justo e junto a pessoas e situações de que mais precisamos. A partir daí, valerão nossas escolhas pessoais. Compete, pois, cada um melhor ajuste perante as propostas iniciais, tendo em vista que o maior sucesso é conquistarmos a liberdade espiritual para avançarmos além, nos reinos superiores da criação e que se encontram neste universo, do qual fazemos parte. Se tivéssemos nascido com um destino traçado, mas inflexível, não teríamos o direito ao uso do livre-arbítrio outorgado a todos por Deus. Tudo que vocês disseram. Sim, né? O mérito Tudo não que seria já foi nosso. dito aqui. Na questão 1009, Paulo faz um comentário, e ele se identifica com Paulo o apóstolo, um comentário curto, mas muito profundo e interessante. Ele diz assim: gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Gravitar Para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Então, esse processo é inexorável, ele vai acontecer. Agora, nós temos ainda, usando o nosso livre-arbítrio, tomar decisões, fazer que esse caminho seja demorado, que seja mais dolorido, né? Isso pode realmente atrasar a nossa evolução, mas nunca, jamais, nós deixaremos de chegar lá. Ah, sim. Eu tenho muitas vezes comparado, e o Jorge falou aqui em estação, né? Realmente é uma viagem, como se a gente tivesse recebido uma tarefa de levar uma encomenda, né, para alguém em Porto Alegre. Vamos usar como referência. Né? Bom, eu tenho várias alternativas. Né? Eu posso ficar na estrada com aquela encomenda, esperando uma carona passar, pegar uma carona ali para fazer a entrega da encomenda. Eu posso ir com meu carro particular. Eu posso ir e não abastecer e ficar sem gasolina logo ali adiante. Vai mudar o meu roteiro, pelo menos o tempo. Eu posso ir pela 392 e pegar 290, São Cepé, e depois pela volta. Eu posso ir aqui pela ERS, né? RSC 287, me submeter aos pares siga, alterando também o tempo de viagem. Né? Enfim, Não usar o Waze e ficar em círculos também. Também. Não usar os recursos disponíveis. Tem que vir alguém lá e empurrar. Claro. E aí vem a questão que Kardec sempre defendeu, da ciência, da tecnologia, né? que a doutrina espírita ela harmoniza com a ciência e com a tecnologia. Então, tudo isso é possível e que pode alterar o quê? O meu tempo de viagem, as condições da minha viagem, o sucesso da minha viagem, mas o projeto, o plano, como disse a Márcia, o plano maior está lá traçado. O resto cabe a mim. O sucesso, o êxito, a demora, os graus de sofrimento, tudo isso cabe às nossas escolhas. Olha só o que Emmanuel nos coloca dentro disso que tu falou, Vicente. O Pai nos espera, mas Ele espera também que nós façamos a nossa parte. Sim. Né? Então, Ele vai estar nos esperando, mas Ele está esperando que a gente faça pelo menos a nossa parte. Ajuda-te que os céus te ajudarão. Até Jesus deixou claro, né? Não Isso. depende só de mim. Exatamente. E muitas vezes a gente ouve, já comentamos aqui, aquela história de que a ignorância para mim é um conforto, né? Uma pessoa, às vezes as pessoas falam isso, né? Eu contei a história aqui, uma história real, né? Sobre isso aí. E olha só o que André Luiz coloca no livro Nosso Lar sobre essa questão, que eu achei assim muito, muito importante para nós debatermos aqui. Ele, inspirado pelos espíritos superiores, coloca no livro: buscai a verdade antes que você seja surpreendido por ela. Opa, olha só. É profunda essa frase. Entende? Porque arrumar desculpismos, né? Não é o caso, porque a verdade, as leis divinas, elas vão te alcançar, vão nos alcançar todos nós. Né? Então, eu vou me confortar aqui que eu não preciso saber, não quero saber, mas cedo ou tarde tu vai acabar tendo que enfrentar as leis do progresso.
Ah, sim. É a questão da terceirização que o Diógenes várias vezes já falou aqui. Nós, muitas vezes, somos levados, né, a terceirizar as nossas responsabilidades, principalmente as nossas culpas, os nossos erros, os nossos fracassos, né? Mas, no fundo, cada um responderá pelas suas próprias escolhas, não é isso? Aquela velha afirmação que normalmente os jovens fazem, né? Mas eu não pedi para nascer. Sim. Não, implorou. Foi pior, né? Não, tu não pediu mesmo, tu implorou para nascer, né? E aí, isso é uma forma da gente se isentar. Inconscientemente, eu tô querendo me isentar da minha responsabilidade. Porque se eu não peço para nascer, ninguém vai apontar o dedo para mim. Eu não pedi para ser teu filho. É verdade. Constituição das responsabilizar? famílias também, né? Leva quantos questionamentos, né? Uhum. Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer nesta família? Eu costumo observar também, assim, entender que a vida é uma internação, né? A gente está internado aqui para a gente trabalhar várias questões da alma, né? E muitas vezes questões físicas. Só que a gente tem que refletir sobre que tipo de paciente a gente vai ser. Porque às vezes quando um paciente tá internado no hospital, se ele não colaborar com o tratamento, os médicos terão dificuldade de traçar o melhor tratamento e até mesmo os ânimos dele vai interferir até no efeito dos medicamentos. Porque a pessoa, quanto mais ansiosa, mais insegura, mais perturbada tiver, com mais medo daquele processo de tratamento, mais complicado vai ser o funcionamento do tratamento. Os medicamentos, a gente vê, né? Os estudos trazem que quando a gente desenvolve a espiritualidade, ela ajuda muito nos tratamentos médicos, né? Então, usando essa analogia, assim, olhando o processo reencarnatório como um processo de internação, né? A família, quando a gente constrói uma família, a gente está sendo internado ali. Porque o lar, ele pode entender também como um processo de internação, onde a gente cultiva o amor nos momentos bons e rega nos momentos ruins. Porque é na hora que os espinhos vêm que a gente vai ser testado, se a gente realmente está cumprindo aquele papel ali. Mas a gente vai ter que aprender a dividir, a gente vai ter que aprender a compreender, a respirar um pouco mais fundo, a perdoar, a andar junto, a ceder. Então, é bem complicado. Né? Então é praticamente uma internação. Pelo estágio evolutivo que nós estamos vivendo hoje aqui na Terra, a nossa liberdade aqui é provisória e limitada. Né? Nós não temos liberdade plena ainda, né? Porque não temos condições para isso. Né? Então, por isso o processo evolutivo é tão importante e é indispensável. Né? Que quando nós despertamos a consciência para isso, tudo fica mais fácil. Né? Nós fizemos por amor, fizemos porque sabemos que é para o nosso bem. Né? Então, por isso o conhecimento é muito importante. Né? Por isso que o conhecimento vem antes até da questão da moralidade. Né? Porque o conhecimento vai abrir o nosso livre-arbítrio, vai expandir o nosso livre-arbítrio e nós vamos começar a procurar, né? Ter atitudes mais coerentes. Né? A Márcia também fez uma citação aqui, a nossa participação no nosso projeto reencarnatório. Qual é o nosso grau de interferência, quando tu disseste que as nossas tarefas não são impostas, mas nós participamos? Como é que nós participamos? Fiquei refletindo bastante sobre o que o Jorge trouxe com relação a verdade meio que te surpreender. Né? E isso vem a calhar muito com essa pergunta que você faz, né? Quando se pensa essas colocações que o Diógenes trouxe, né, dessas questões da vida, o quanto, de certa maneira, a compreensão de muitas coisas facilitam ali na convivência, na relação diária do lar, de trabalhar as dificuldades ali, de ceder, de puxar mais, de se espelhar no outro, né? Tudo isso envolve muito dessa compreensão que conecta muito com o que tu trouxe para nós, esse exemplo fantástico da historinha da viagem. Eu juntei com a nossa vida diária realmente, porque nesse percurso aí, ainda por cima, eu teria a opção de resolver colocar mais gente no carro, para mim fazer a caridade ali, largando em outros trechos pela necessidade de cada um. Isso muda completamente o tempo que eu vou levar. Exato, se eu optei um trabalho maior ali, talvez. Ou simplesmente vou me limitar cegamente a entrar no meu carro e cumprir meu objetivo, que é largar aquele pacote lá em outro lugar, quando se talvez o meu objetivo fosse exclusivamente esse, não olhar para os lados e ver quem está à minha volta, o melhor seria, enfia no ônibus e manda entregar, e vai te deter em trabalhos mais nobres,
Você não precisa se perder nesses pormenores que mais vão complicar e fazer com que tu perca tempo do que te trazer um processo de grandeza e crescimento. Agora, a diferença está exatamente em quem tu é, atuando em qualquer cenário que tu esteja. Mesmo dentro de um veículo, para levar um pacote, eu posso ser grande, percebendo, né, pelo retrovisor do carro, quem está à minha volta, quem está pela janela, aquilo que eu posso fazer a mais, a sementinha que se joga para ir adequando o percurso nas estradas áridas, como muitos exemplos se tem, né? Então, isso faz toda a diferença, né? E a interferência nesse processo da vida não começa aqui, ele começa prévio, né? Começa nos teus objetivos. Você acessar seu mundo interior, se conectar com a tua necessidade reencarnatória e junto com a espiritualidade, nessa percepção mais ampla, participar, né? Apesar de muitas questões não estarem fadadas a uma consequência, uma realização específica, muitos dos planejamentos acontecem também no mundo espiritual previamente, principalmente aqueles detalhes mais importantes da nossa caminhada. Os triviais, aquelas coisas que a gente pode mudar o percurso, não. Mas aquilo que é importante para a caminhada do espírito, há uma preparação, não que não possa ser mudado, mas já fica meio que organizado ali. Joãozinho vai casar com a Mariazinha, os filhos que virão naquele processo reencarnatório, muitas vezes a profissão do indivíduo, que aquilo possa vir a interferir num contexto, numa sociedade, na realidade deles enquanto família. E nesse processo todo, há uma liberdade de preparação juntamente conosco, à medida em que tenhamos condições de assim atuar. Bem como o Jorge colocou, quanto maior a evolução do espírito, maior a interferência e participação nesse processo conjunto com a espiritualidade. Aí entra o livre-arbítrio. Pois é, o Jorge falou que todos nós chegaremos à perfeição. Esse é o nosso destino. Tá? E o que se altera, então? Como é que eu posso alterar a dimensão, o tempo de chegada a esse destino? Mas nós vamos tratar disso depois do intervalo, que é rápido. Nós já voltamos com o Despertar Espírita. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A rede de postos DSL completa 7 anos com combustível de qualidade Santa Lúcia. Unidades modernas, estrutura e serviços para atender com conforto, agilidade e excelência. Para quem é fiel DSL, a rede oferece o aplicativo Postos DSL. Com ele, os clientes têm desconto no combustível e participam das promoções e programa de pontos para a troca de brindes e produtos da loja.
Poços DSL Santa Lúcia. Agora com 7 endereços em Santa Maria. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita e hoje o nosso estudo nos remete a examinarmos um pouco a questão do nosso destino. A questão 132 do Livro dos Espíritos é muito oportuna, a meu juízo, para esta e para todas as discussões, né? Tem algumas questões que eu considero assim chaves, emblemáticas. A questão da reencarnação, quando Kardec pergunta qual o fim objetivado com a reencarnação, e a resposta básica, né, tradicional que a gente conhece, dada pelos espíritos: expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem isso onde há justiça. E a 132, que a primeira resposta também é uma resposta muito interessante, né, dos espíritos, quando Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. Ou seja, aquelas questões básicas aquelas perguntas que a gente se faz e ouve tantas vezes. Afinal de contas, o que é que eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que é que eu estou fazendo aqui? E a primeira resposta é: Deus impõe a encarnação para que possam chegar à perfeição, para chegarem à perfeição. Então, nós chegaremos à perfeição. E aí? E ao longo desse percurso, como é que eu posso abreviar a chegada a esse destino, Jorge, Márcia, Diógenes? Bom, eu vou fazer uma observação que a Márcia colocou, né, sobre quando tu fez a pergunta, né, daquelas passagens que nós temos mais ou menos pré-agendadas, porque nós combinamos realmente lá no plano espiritual. Inclusive o nosso projeto reencarnatório, ele tem, como nós já dissemos aqui, ele tem avalistas, né? Tem avalistas que estão junto conosco. Inclusive ele foi aprovado lá, ele foi discutido e aprovado. Então é algo muito bem planejado, não é nada realmente feito ao Léo, né? Então, tem uma história no livro, eu sinceramente não me lembro agora o nome do livro, da Célia André Luiz, que conta sobre essa questão, Márcia, sobre essa questão do destino estar traçado. Pois dois espíritos tinham planejado, no plano espiritual, de fazer um trabalho muito interessante, né, pela doutrina espírita. E nasceram na Terra, né? E essa menina, ela acabou na adolescência se apaixonando por uma pessoa que, vamos dizer assim, não tinha nada a ver com esse projeto, e acabou engravidando, né? E aí perguntaram: e aí, como é que fica? Como é que fica esse destino? Como é que fica essa programação dela? E aí a resposta foi, pelo acompanhamento: olha, isso vai acontecer, só que ela vai sofrer mais um pouco, porque ela vai ter que vai acabar encontrando essa pessoa, vai se separar desse outro e vai acabar cumprindo. Mas, de alguma forma, isso vai acontecer. Claro, poderia até não acontecer, mas nesse caso era possível que acontecesse, até porque o caso que ela teve na adolescência foi um caso assim bem fortuito, assim. Então às vezes a probabilidade dizia que iria acontecer, né? A probabilidade continuava para que fosse acontecer, né? Mas a gente tem essa liberdade de colocar alguns obstáculos que não eram necessários. Ao longo da nossa caminhada, a gente dificultar. Então, por exemplo, né, nós nascemos ali com 10 tijolos nas costas, podemos voltar com 15, a depender das nossas escolhas, ou com 5. É o que acontece na maioria dos casos, né, Jorge? Chega lá com a mochila mais pesada. Mas não deu, meu irmãozinho. Eu achei que dava, né, mas não deu. Então, vai depender muito de como ele vai lidar com essas situações aqui. Nós temos o exemplo do Otávio, né? Eu acho que foi o Otávio, que ele reencarnou, e ele acabou se envolvendo com uma mulher e gerando vínculos não tão bons, né? Assumindo compromissos que foram pesar mais na caminhada dele, quando ele se envolveu com uma outra mulher e tinha um filho também, na né? obra dos mensageiros, né? Isso, na obra dos mensageiros. Então, não estava programado aquilo para ele, mas ele acabou largando a missão dele, largando o dever dele, e ele acabou se desviando e buscando mais um tijolinho ali naquela situação, né? É claro que ali vai se estabelecer um outro vínculo, ele vai ter que se responsabilizar pelo que ele vai construir ali também, né? Não é porque ele deixa quieto, não. Ele vai ter que se responsabilizar, só que é mais uma responsabilidade na caminhada dele que até então não era necessário, né? E não tem como colocar uma fatalidade nisso também.
Haveria possibilidade, talvez, de dar certo a partir dessa escolha equivocada que ele fez ali? Dificultou o caminho. Não era para ser com aquela pessoa. A tarefa dele não era por ali. Ele só dificultou. Mas poderia ter dado certo? Poderia. Também. Poderia, porque ele tem liberdade e não se torna uma fatalidade a partir de um equívoco também, porque daí a gente cai num outro extremo. Apenas se dificulta mais. Mas em muitos casos é possível fazer uma baita limonada do limão. A gente pode entregar mais daquilo que foi projetado. Exato, com mais dificuldade ainda, Claro. muitas vezes. E adiantar o processo. Isso, e não seguir. Nesse caso específico aí, eles tinham uma realização de uma tarefa a cumprir. E daqui a pouco a grandeza do trabalho bem realizado, junto mesmo a uma outra pessoa que com mais dificuldade, pensemos que ela poderia ter resgatado aquela alma que tinha suas dificuldades ali e possibilidades pequenas de conseguir deixar de ser um tupiniquim naquela encarnação, e ela conseguiu auxiliar naquele processo, ainda reestabelecer um encontro com outro parceiro em outros laços afetivos depois, não mais com o objetivo de conjugação afetiva, mas realização de um trabalho saudável, de vibração, aonde muitas vezes aquelas almas que estavam ali programadas podem, num contexto afetivo, numa relação de amizade que se cria ali, também vir para junto daquela congregação que se forma nova, e um novo aspecto se projetar ali. Isso é possível? Perfeitamente possível. Muito difícil para nós ainda em nossas dificuldades, né? Mas não há uma fatalidade de que poderia não dar certo. Sim, e também é possível que esse trabalho fosse prorrogado para uma próxima encarnação. Exato. Né? Exato. Então, isso tranquilamente poderia ser prorrogado também, né? Dentro das possibilidades. Aliás, é importante a gente lembrar que nas provas e expiações que nós temos aqui na Terra, nós temos três possibilidades. Ou nós sermos derrotados por ela, né? Ou nós conseguirmos evitá-las, mas a muito custo, e ainda ficar com, vamos dizer assim, com a tendência de fazer, mas nós não realizarmos aquilo ali. Ou então nós superarmos totalmente e não pensarmos mais naquilo com superação total. Nos dois primeiros casos, nós teremos que repetir. É só quando realmente nós superarmos de consciência tranquila, bom, isso não é para mim mesmo, eu não quero isso para mim, que bom que eu consegui superar nessa prova, né? Então nós não precisaremos mais repeti-la. Pois é, e sobre isso eu incluo também a questão dos relacionamentos. Tá? Nós viemos pré-destinados a termos algumas relações. E até que ponto, até onde vai o compromisso de manter algumas relações, né? Ou a possibilidade de desfazermos relações sem que isso implique no não cumprimento das nossas tarefas que foram planejadas lá no nosso processo e no nosso projeto reencarnatório. O objetivo do espírito, como você trouxe na questão 132, né? É a evolução. Evolução. Intelecto Exatamente. moral, crescimento pessoal, crescimento em coletividade, desenvolvimento de virtudes e valores. Essa é a finalidade. Todos os pormenores que te levam numa possibilidade de ferramenta a acessar o objetivo fim são pormenores. Se apesar de uma alteração de percurso e programação, o processo de crescimento se instaurou e foi possível atingir o objetivo fim, o que aconteceu no meio do caminho acaba não tendo grande relevância assim. Planejei casar com um fulaninho. Em determinado percurso, o fulaninho também com a liberdade dele, optou por ir por outros caminhos, a gente teve que realocar, mas o objetivo principal de casar com o fulaninho não era o casamento em si, por relações sociais, por relações materiais. O objetivo era valores que se construiriam a partir daquele contato e o que eu teria como aurido em fortaleza em mim para estabelecer relações mais saudáveis com a vida de um modo geral, possibilitando o crescimento de quem esteja à minha volta. O objetivo é esse. Então, o contexto todo, se bem adequado às novas escolhas que se façam, fazendo uso do livre-arbítrio que Deus nos confere o direito de tê-lo, eles acabam não tendo um grande impacto se eu lidar muito bem nessa relação. Isso não significa que a gente esteja aqui avalizando uma postura de licenciaturas morais, de liberação de sentimentos escusos, de interesses pessoais, onde a pessoa possa fazer o que quiser com as relações, ferindo almas, agredindo consciências. Não é nesse sentido. Mas
uma boa relação com todos os processos de escolha, tendo a percepção de que eu tenho o direito de errar, me equivoquei aqui, eu acho que o caminho não era esse. Bom, mas agora o melhor é ajustar e a gente fazer o melhor desse processo, não paralisar num sentimento de culpa e redefinir a programação. Eu posso resetar alguns processos ali dessa viagem, eu posso retornar o percurso lá no início. Não vou mais de carro, vou voltar, vamos por outro meio de transporte a partir de agora. E a gente vai se ajustando nesse processo de crescimento. Bom, e é importante também lembrar, né, que numa relação a dois, né, fala dessa questão, só os dois realmente é que sabem, né, o que estão passando. Então não cabe a nós julgar porque houve uma separação. E importante que se há uma separação e é bom para os dois, muitas vezes, né, ou permite que os dois se libertem de algumas coisas, isso é importante. Mas o mais importante no final de uma relação é que não fique mágoas, ressentimentos, ódios, sentimento de vingança, sabe? Porque isso vai ter que ser resgatado, né? Então, se fazer o possível para que essa separação seja de uma forma o mais tranquila possível, né? Para que não haja essa necessidade de ficar esses ressentimentos e essas mágoas, né? E quem sabe se lá no nosso, agora que me ocorreu agora, no nosso projeto reencarnatório, não era exatamente essa a programação. Tá? Uma relação por um determinado tempo, tá? E o refazimento, né, de relações para o processo de aprendizagem necessário para dois. E não estou falando apenas aqui na relação tradicional, casamentos, separações, divórcios, outras coisas do gênero, mas várias espécies de relações. A gente tem durante a vida muitas espécies de relações, amizades, trabalho, companheirismo, coleguismo, né? Então, tudo isso sujeito a mudanças, que se a gente não entender bem, e como disse o Jorge, e acabar absorvendo, tá? E colocando para dentro de nós, e deixando dentro de nós o sentimento da mágoa, do rancor, do ódio, da questão mal resolvida, né? Aí talvez realmente nós tenhamos nos perdido no caminho. Se a gente tiver maturidade para administrar, e vem a própria questão das perdas, de separações, de todas as formas, de todas as sortes, né? É possível que aí nós tenhamos conseguido o avanço para o qual um dia, né, também no nosso processo reencarnatório incluímos no nosso plano de viagem, nesse nosso momento, nesta nossa passagem de agora, pelo plano material que estamos vivendo. Na questão 269 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Kardec faz assim: pode o espírito enganar-se quanto à eficiência de prova que escolheu? E daí os espíritos respondem: pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se busca vida ociosa e inútil. Mas, então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra oportunidade, né? Que lhe faculte recuperar o tempo perdido. O que pode acontecer também é de eu, diante do planejamento, eu querer, né, vir e casar com alguma pessoa, né? Dizer, não, quero construir família com ela, a gente precisa resolver algumas questões. O plano espiritual, em algum momento, pode nos alertar. Tá ciente mesmo? Tu tem ciência dos obstáculos que tu vai ter com essa pessoa? Tenho ciência. Eu quero aproveitar essa oportunidade. Mas pode acontecer dele chegar aqui e não dar conta disso. Mas aí não é tanto a questão. A questão é como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou lidar com esse meu equívoco? Né? Porque daí o jogo começa a mudar, as coisas começam a mudar. Mas como que eu vou lidar com isso? Por exemplo, como o Jorge trouxe, né? Eu não estou me dando muito certo ali naquele relacionamento. Aquilo vai aumentando meus ânimos. Aquilo vai me provocando. E eu tenho que entender o meu limite. Eu tenho que entender também que não é só por mim, mas é por todas as pessoas que estão ali no meu relacionamento. Os filhos, por exemplo. Quantos casais permanecem casados num inferno ali naquele ambiente e os filhos pagando o preço ali, né? Claro, pagando o preço entre aspas, né? Porque de qualquer forma todos estão vinculados. Mas às vezes tem que ter o discernimento que pode ser o tijolinho a mais que ele vai colocar nas costas para ele retornar. Se ele não tiver o discernimento, que a separação em alguns momentos
pode ser até bom para a saúde mental daquelas pessoas ali. Eu atendi casais há um tempo, e às vezes os casais tinham uma percepção errada da psicoterapia. Eles não estavam bem no relacionamento e eles, não, vamos procurar uma terapia, vamos ver, né, pra gente salvar o casamento. Aí no começo eu dizia assim, olha, vocês não estão aqui para salvar o casamento, porque a psicologia não vai salvar o casamento de vocês. Vocês estão aqui para tentar se descobrirem se o melhor vai ser se manter casados ou separados. Então, o objetivo da psicoterapia não é salvar o casamento, é fazer com que eles se percebam naquela relação para chegar num consenso. Bom, eu acredito que vamos continuar juntos, porque eu acho que a gente vai se dar uma nova chance, a gente vai conseguir. Ou não. Eu acho que o melhor é cada um Às seguir... vezes eles descobrem que o melhor é cada um se do seu forçar... Exato. Se forçar, pode piorar a situação, né? Tem uma historinha, né? E até mais no lado do humor, com um cunho de realidade nesta ótica, né? É de um casal que viveu aqui entre erros e acertos, né? Se tolerando, se suportando e pronto, continuaram a caminhada. Né? E aí o homem desencarnou mais cedo e voltou para o mundo espiritual. Estava lá vivendo a sua vida de novo no mundo espiritual. E a mulher aqui. Daqui a pouquinho a mulher desencarna, né? E chega e encontra no mundo espiritual. E foi abraçá-la, mas que bom que eu te encontrei de novo para retomarmos a nossa caminhada. Não, a nossa missão era só lá. Agora aqui cada um do seu lado. Sim. Até que a morte separe. O nosso compromisso é até que a morte nos separe. Nos separou. Pronto, cada um vive, né, do seu jeito. Mas, claro, uma Sim, brincadeira sim. dentro, né, Dos desafios que tem. Dentro dos desafios que a gente dentro encontra. dos desafios que são deste mundo, que são de encarnações passadas, de experiências passadas e das nossas vivências futuras, com certeza. Em relação a isso, Vicente, é importante a gente lembrar, né, que nós aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo trata muito disso, principalmente no capítulo 5, né, sobre as aflições de agora e as aflições de vidas passadas. Né? Uhum. E eu estava lendo aqui no Instituto Sou da Paz, né, que ele faz pesquisas, e é um instituto muito sério, ele trouxe um dado aqui que eu achei muito interessante. Apenas de cada 100 homicídios que acontecem no Brasil, esse dado agora, de 2024, de cada 100 homicídios que acontecem no Brasil, 33, em média, só são esclarecidos. Né? Homicídios. Né? De cada 100, 33 chegam ao final. E aí eu fico pensando, se nós fôssemos apenas depender da justiça aqui, do serviço policial e da justiça terrena, escapou? Não. Entende? Isso vai ter consequências para a próxima reencarnação. Isso nós estamos falando em homicídios. Quantos pequenos crimes que ficam sem esclarecimento, né? Então, quando nós chegamos aqui, é importante que a gente entenda que nós não somos vítimas, né? Que tudo que acontece passa pela justiça e pela misericórdia divina. Então, realmente, uma encarnação é um desafio. Né? E muitas vezes a gente vê as pessoas dizer, né? Eu acho que eu joguei pedra na cruz, porque não é possível que tudo me acontece. Tudo acontece só comigo, só comigo. Mas nós temos que confiar na justiça divina e saber que tudo que está acontecendo agora também, embora tenha os reflexos sejam mais do presente, ainda temos dívidas, né, dívidas a quitar e que são necessárias, né, essas passagens mais duras. Né? Aquelas pessoas que são presas injustamente, ficam 20 anos na cadeia, depois a justiça entende que ele era inocente e ele sai indignado e pede uma indenização do governo. Mas ele pagou da encarnação passada e ficou impune. Aí. É verdade. Então não existe, como o André Luiz fala, né, existe injustiça aqui na Terra, mas não existe injustiçados. Então, isso é interessante. Porque se houvesse, era uma prova da falha de Deus, né? Exato. Porque a injustiça é um erro, se a gente parar para pensar. Não tem como eu receber um efeito de uma causa que não é minha. Então, aí já é um erro nessa lei, né? Então,
Não faz sentido. E aí, diante das provas, do desafio, das dores, né, que todos nós passamos, Chico uma vez estava muito triste e ele foi pedir um conselho, estava meio choroso, assim, por causa de uma situação, e ele foi pedir um conselho para Emmanuel, né? Poxa, o negócio aconteceu comigo, essa situação. E o que o Emmanuel falou para ele? Olha, Chico, tem 2 pomadas para te aliviar essa dor. Uma é as lágrimas, e a outra é do suor, de tu enfrentar as situações, né, com consciência e trabalhar para superá-las, né? Então isso serve para nós também, que às vezes nós ficarmos nos lamentando e nos acharmos injustiçados não vai resolver. Drenar a alma, né? Os dois partem de um dreno. Tem que drenar a alma. Sabe, esses dias uma casa espírita, espiritualista até, me convidou para fazer uma abordagem. Foi a primeira vez que eu abordei esse tema e gostei muito, que era sobre os segredos de Fátima. Segredos de Fátima. Segredos de Maria na aparição em Fátima. E durante muito tempo, isso foi um tabu, um mistério, tá? Tanto que os 3 segredos, digamos assim, foram revelados aos 3 pastorinhos lá em Fátima, em 1917. A primeira aparição em Fátima foi em 13 de maio de 1917. E ela voltou em junho de 1917, e aí com a revelação dos 3 segredos. E eles só foram dados a conhecer pela irmã, que depois tinha virado freira, Lúcia, que foi a que sobreviveu. Os 2 outros morreram 3 anos depois, e eram todos meninos, eram de 7 a 11 anos de idade, quando receberam, né, então, as revelações de Maria em Fátima, e por isso Nossa Senhora de Fátima. E 2 segredos foram revelados em 1941. E o terceiro só recentemente, há pouco tempo. Tá? E esse terceiro segredo, que era cercado dessa grande expectativa, falava de um quadro assim, de muito simbolismo. E onde aparecia, tá? onde ela previu, de certa forma, a morte do Papa. Para resumir, né? Porque é cheio de detalhes. A morte do Papa. Ela viu, né? o bispo de branco, que seria o Papa, sendo atingido, sendo ferido e morto. Aí depois, quando aconteceu o atentado ao Papa João Paulo II, né, no dia 13 de maio de 1982, em Roma, né, aconteceu o atentado, que o Papa foi ferido e caiu, se discutiu se aquela ali seria a confirmação da profecia de Fátima. E aí se disse, não, mas não pode. A Maria não iria errar. E o Papa não morreu. E aí o cardeal Ratzinger, que depois virou Papa, Bento XVI, hoje Papa emérito, que era um grande estudioso, né, da teologia, ele examinou e chegou à seguinte conclusão. Na verdade, Maria não errou. Ela previu a morte. Mas só que entre a bala e o seu dano maior, veio a mão de Maria. E a intervenção de Maria evitou a morte do Papa. Para dizer o quê? Com tudo isso que eu trouxe aqui nessa nossa discussão. Que os destinos estão traçados, mas eles podem ser alterados. E nesse caso, nesta interpretação, teria sido, na conclusão a que chegou, então, o cardeal Ratzinger, a intervenção direta de Maria. Então, não houve erro. A profecia foi feita. O relato foi correto, mas a intervenção de Maria evitou a morte do Papa por não considerar que era o momento em que isso viesse a acontecer. Destinos traçados, com possibilidades de serem alterados. Na Gênesis explica essas previsões, né? Como que um espírito pode prever o futuro da gente? Então está traçado. Então é uma coisa que está, um destino, né? É que eles explicam depois que é como se estivesse em cima do cerro. E nós aqui. Sim.
Então eles têm um olhar muito mais ampliado. Em princípio, assim, ó, pelo caminho que tu tá seguindo, é lá que tu vai chegar. encontrar um leão. Tu tá seguindo por aqui, então eu tô enxergando o leão. Tu não tá enxergando, mas eu tô enxergando o leão. Então não é que esteja traçado, é porque a depender do meu comportamento... Em época de imposto de renda, vocês trouxeram um leão? Uma onça, um tigre. Emmanuel nos traz uma frase também para nós refletirmos, né, que diz assim: na matemática do universo, o destino nos dá sempre aquilo que lhe oferecemos. Então, suavizado ou não, mas nós vamos receber aquilo que nós estamos dando. É verdade. Então, isso é interessante, né? O que eu gosto realmente da nossa doutrina é isso. São as explicações lógicas, claras, que fazem a gente refletir, né, e pensar sobre a nossa caminhada, né? E esse é o nosso objetivo aqui, que a gente possa levar a todos aqueles que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, a refletir o quanto vale a pena fazer o bem. Né? O quanto vale a pena expandir a nossa consciência, o quanto vale a pena a gente entender que realmente isso aqui é uma oportunidade de ouro que nós estamos tendo nessa existência, ainda mais com o conhecimento da nossa querida doutrina espírita. Para mim tem 3 coisas que talvez possam, pelo menos para mim, resumir, e que foi as primeiras que eu aprendi. Para tudo existe uma finalidade. Nada é por acaso. Tudo que está nos acontecendo aqui tem uma finalidade, que às vezes nos traz uma lição dura, né? Nos derruba e nos dá alternativas de continuarmos caídos ou levantarmos, através da busca, da luz, do conhecimento, da compreensão. Então, para tudo tem uma finalidade. A lei da causa e efeito. Tá, eu peguei 2 ganchos agora que eu queria falar. Mas eu estava pensando no gancho do Jorge, eu vou deixar para vocês. Da causa e efeito. E o terceiro, para tudo Deus tem um propósito divino. Ele é o Deus da misericórdia, Ele é o Deus da vida, é o Deus do amor. E nós precisamos confiar. Né? E ter fé é confiança em Deus. Né? É verdade. E quando o Jorge falou ali que vale a pena fazer o bem, e o Vicente trouxe a lei de causa e efeito, eu lembro daquela passagem do Evangelho que diz assim: perdoe para que Deus também vos perdoe. Ali a gente pode ver um simbolismo, não apenas o ato de perdoar, mas como uma prova de um melhoramento moral. Toda vez que a gente prova um melhoramento moral, Deus perdoa as nossas faltas. Em que sentido? A lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? Toda causa surte um efeito, sentido contrário, mas não necessariamente na mesma intensidade, porque tem o abonamento. Então, por exemplo, eu reencarno, cometi um erro de intensidade 10 numa vida passada, muitos acreditam que quando eu reencarno eu vou ter que pagar esses 10. Mas não, a depender das minhas atitudes, a depender do quanto de bem eu faço, né, o quanto eu melhoro moralmente, isso pode ser abonado. Então, quantos espíritos reencarnam, por exemplo, que está lá traçado, tá planejado para ele passar por um câncer maligno aos 50 anos e de repente se torna benigno ou talvez nem passe por isso, porque certamente foi abonado pela mostra que essa pessoa teve do seu melhoramento moral. E aí está a justiça divina, porque nós temos que ser recompensados também pelo bem que a gente faz, né? Nós precisamos. Então a lei de causa e efeito traz isso. Então, como vale a pena fazer o bem, como vale a pena se esforçar na mudança, porque muitos dizem assim, não, mas se eu vou reencarnar de novo, né, eu vou deixar para a próxima. Mas olha o Divaldo aí, tá encalhado na vida, né? Quantas moratórias ele teve, não Sim. vai mais embora hoje. É verdade. Estava condenado a morrer por causa do coração, não era? Que deram tantos dias de vida para ele. Sim, várias vezes. Né? Pedro, Evangelho 4, né, de Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Olha só. Amor. E não esqueçamos da sintonia com a espiritualidade, né? A oração. Para que a gente possa sempre ter a lucidez adequada e a companhia certa para a gente tomar as melhores escolhas, né? Definir a nossa caminhada evolutiva. Que tema, hein? Já passamos do nosso tempo. Eu termino aqui só com a música que eu acho que todos conhecem, e essa música tem realmente muita sabedoria. Cada um de nós compõe a sua própria história. Opa. E cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
Essa é Almir Sater. Podemos colocar no final do programa hoje, Pois é, podemos colocar essa música. Olha aí, na ó. sequência. uma passividade mediúnica. Senhoras e senhores, obrigado pela companhia. Jorge Brandão, Márcia de Fô, Diógenes Chaves, né? Que programa. Obrigado a todos que nos acompanharam. Espero que tenham gostado, tanto quanto pelo menos eu gostei demais pelo que eu aprendi aqui. E é isso que a gente quer continuar partilhando. O estudo da doutrina espírita com todos os seus ensinamentos. Despertar Espírita termina hoje por aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Olá, amigos. Meu nome é Carlos e hoje venho convidá-los a conhecer a Associação Espírita Luz e Trabalho Leão Denis. Nossa casa tem 54 anos e é federada à Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Aqui, além de conhecer e estudar a doutrina espírita, você poderá receber passes. Nossa evangelização atende bebês até jovens de 21 anos. Desenvolvemos 2 projetos destinados a famílias de baixa renda. O projeto Cantinho do Pão, onde as mães aprendem a fazer salgados e doces, que podem gerar renda adicional. E o projeto Reeducar, onde entregamos alimentos e evangelização a mais de 40 crianças do nosso bairro. São 2 grupos de estudos disponíveis, presencial aos sábados, das 13h45 às 14h45, e online toda terça-feira, das 20 horas às 21h30. Nosso endereço é na Rua Equador, 271 em Camobi. Maiores informações pelo telefone 55996458118. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.